Quando a Itália entrou na guerra, em 10 de junho de 1940, acordos feitos entre as potências ocidentais, desde março de 1939, começaram a ser aplicados. 3 desses acordos tinham a ver com o continente africano: desestabilização das comunicações italianas, ofensiva francesa na Tunísia e defesa do Egito. Os planos de Mussolini para obter uma parte do espólio da invasão da França pelos alemães não se concretizaram, pois os franceses capitularam rapidamente. Hitler rejeitou categoricamente os pedidos de Mussolini para a posse de toda a Tunísia e uma parte da Argélia, além de outras reivindicações do ditador italiano. A Itália, que desejava desbloquear a África Oriental bloqueada, precisava lançar uma ofensiva da Líbia através do Egito. Para isso, era crucial capturar o Canal de Suez. A Itália montou uma força numericamente impressionante na África do Norte. 2 exércitos de campo com um total de 14 divisões de infantaria, aproximadamente 220 mil homens, 339 tanques leves, 8.000 veículos motorizados e 1.400 peças de artilharia. Em 30 de julho de 1940, o general von Brauchitsch, chefe do Estado-Maior do Exército Alemão, propôs um plano de 5 pontos para continuar as operações militares no Mediterrâneo. Parte de sua proposta incluía apoio blindado para a Itália na África e não excluir a possibilidade de um ataque direto ao Canal de Suez. No dia seguinte, von Brauchitsch recomendou o envio de um corpo expedicionário alemão para a África. Hitler, já informado anteriormente sobre a questão, havia solicitado a determinação das forças necessárias e a exploração dos meios de transporte para a África do Norte. Mussolini surpreendeu ainda mais ao invadir a Grécia a partir da Albânia em 28 de outubro de 1940. Os italianos esperavam um sucesso rápido, mas logo aprenderam uma dura lição. As forças gregas repeliram os italianos de volta para a Albânia. Hitler ficou furioso e ameaçou abandonar completamente o apoio à Itália. Hoje, convidamos você para uma jornada fascinante pelo deserto. Vamos explorar um capítulo intrigante da Segunda Guerra Mundial, a campanha pelo norte da África. Sejam muito bem-vindos ao canal Documentário Terrestre. A situação deteriorou-se rapidamente para a Itália. Em novembro, Hitler estava considerando enviar o primeiro corpo Panzer, que ficou conhecido como Afrika Korps, para manter a Itália. Em 14 de novembro, a decisão foi tomada de enviar a força para a África do Norte. A maior parte da força de envio era constituída por unidades de combate da 3ª Divisão Panzer e uma unidade de apoio com aproximadamente 1.500 homens, entre os quais cerca de 1.000 homens estavam na linha de frente. O Afrika Korps foi criado formalmente em 11 de janeiro de 1941. As primeiras forças alemãs a realizar operações no norte da África foram da Luftwaffe. Ataques contra o Canal de Suez foram considerados especialmente importantes, uma vez que a maior parte do suporte logístico para as forças britânicas no norte da África passava pelo canal, assim como as forças destinadas à Grécia. Vários elementos logísticos chegaram na África em 11 de fevereiro, sendo visitados em suas áreas de alojamento fora de Trípoli por Rommel. Rommel então voou para Homs, onde visitou uma brigada italiana, e retornou a Trípoli, onde os primeiros elementos de combate eram esperados naquela noite. No dia 7 de abril, Ponat e suas tropas se aproximaram de Derna, encontrando um comboio britânico com mais de 400 homens. A carga foi capturada, e a força avançada de Ponat tomou posse de vários aviões britânicos, alguns dos quais foram carregados e movidos para a pista. O ataque britânico foi repelido, e a cidade de Derna foi capturada. Quando Derna estava finalmente sob controle, Rommel viu a oportunidade de avançar diretamente para Tobruk. Tobruk, o porto vital, é agora o objetivo. Rommel fez com que o general von Prittwitz avançasse em direção a Tobruk,
enquanto a divisão leve estabeleceu seu quartel-general em Mechili. Rommel cometeu um erro de cálculo, ao pensar que poderia fixar o inimigo na frente, com as forças italianas que haviam sido trazidas até então. O assalto a Tobruk. Eram 500 soldados alemães com 20 blindados, contra os 34.000 defensores do exército britânico. Rommel havia dado ordens para que as forças alemãs se preparassem para o ataque a Tobruk, enquanto Rommel aguardava o relatório das forças avançadas. As primeiras tropas alemãs chegaram na periferia da cidade. Eles encontraram uma resistência mínima, já que o inimigo estava se retirando da área. O ataque a Tobruk finalmente estava em andamento, com os aliados se retirando rapidamente para o interior, enquanto as forças do eixo avançavam e estabeleciam suas posições na cidade. Em 16 de abril, Rommel tentou tomar o Ras el Madawar com 18 tanques da divisão Ariete dos italianos. A divisão se moveu tão lentamente para o fronte que não chegou a tempo. Somente quando Rommel pessoalmente apareceu na área de preparação da divisão, as coisas começaram a se mover rapidamente. Os italianos partiram, mas seu avanço foi abruptamente interrompido por alguns disparos de artilharia. Apesar de todos os contratempos, Rommel ainda estava determinado a tomar a fortaleza. A posição inimiga era uma espinha em seu lado. Negava-lhe o controle de uma área vital de transporte, e ele não descansaria até que a conquistasse. As áreas restantes que haviam sido tomadas do inimigo podiam ser observadas por ele e estavam constantemente sob fogo de artilharia. Apesar disso e do calor do dia, das pragas de moscas e do frio noturno, os soldados resistiam. Durante o dia, tinham que realizar suas funções corporais em buracos de combate. Os homens rapidamente se exauriram. Os primeiros casos de disenteria começaram a aparecer. A situação era insuportável. Rommel escreveu em seu diário: "Condições verdadeiramente terríveis estão presentes. Mesmo não tendo conseguido tomar Tobruk completamente, a linha de frente alemã avançou mais 700 milhas em território inimigo, estando a esta altura poucas milhas de distância de Trípoli, de onde vinham os seus suprimentos, que nesta época eram de 24.000 toneladas por mês, sendo necessários mais 20.000 toneladas para continuar com o avanço." A outra parte da Afrika Korps havia capturado a passagem de Halfaya. Este fronte era muito importante para Rommel, pois era nesta passagem e, em Solon, onde os tanques podiam facilmente alcançar o deserto e chegar até a Líbia, deixando-o vulnerável a um ataque britânico vindo do Egito. Foram realizadas 2 ofensivas aliadas, Operação Brevity e Operação Battle Axe, para tentar romper o cerco de Tobruk, mas ambas falharam, sendo que para a Operação Battle Axe foram enviados 238 novos tanques para auxiliar os aliados, tendo a batalha iniciado no dia 14 de junho. Os aliados atacavam com os tanques pesados. Matilda, que tinham uma blindagem elevada, sendo necessário o uso dos Flak 88 para destruí-los, tendo, ao final do dia 15, sido destruídos. 11 dos 12 Matilda no alto do Planalto, e outros 4 haviam sido destruídos em minas pela costa, sendo destruídos ainda um total de outros 60 tanques. A vitória alemã em junho foi a primeira de várias operações bem-sucedidas contra os britânicos. A ofensiva inglesa chegou a um impasse, e a batalha de desgaste que Rommel havia imposto ao seu oponente custou-lhe um grande número de forças blindadas. O transporte dos aviões e das tripulações para a África passava pela Itália e depois para Trípoli. O oficial sênior da Luftwaffe em Roma, general Ritter von Pohl, dirigia essas operações. As tropas terrestres e o equipamento de suporte eram embarcados por mar a partir de Nápoles. Também havia grupos de Ju-52 usados para transportar a logística urgente para a África, principalmente combustível.
Suprir o Afrika Korps com sua constante necessidade de rações, combustível, armas e munições provou ser extraordinariamente difícil e constantemente insuficiente desde o início. Um mar dominado pelo inimigo separava os portos de embarque dos transportes dos seus destinos. O inimigo empregava 3 flotilhas de submarinos no Mediterrâneo, e sua eficácia era enorme. Com a mudança da linha de frente para a área ao redor de Tobruk e depois Bardia, as distâncias para a linha de frente a partir do principal porto de suprimento subiram para 1.500 quilômetros. O intendente tinha a maior parte de sua capacidade de transporte organizada para ir a Benghazi, onde seria carregadas embarcações costeiras para a continuação da viagem até Derna. No entanto, o tráfego costeiro estava constantemente perturbado por atividades de submarinos e da RAF. Foram apenas os submarinos italianos que partiram da Itália inferior que conseguiram fazer a viagem sem problemas. Eles traziam 80 toneladas de munições para canhões principais de tanques ou 140 toneladas de combustível. De janeiro a maio de 1941, 11 navios de suprimento alemães com uma capacidade total de carga de 42.000 toneladas foram perdidos. O primeiro golpe realmente pesado ao esforço de suprimento alemão foi desferido por 4 contratorpedeiros na noite de 16 de abril. Perto da ilha de Kerkenah, a força britânica encontrou um comboio de suprimento do eixo, que era escoltada por 3 barcos torpedeiros italianos. Todos os 4 cargueiros foram afundados, e mais de 3.000 soldados do Afrika Korps nadaram nas águas do Mediterrâneo para salvar suas vidas. A luta no norte da África chegou a um impasse em torno de Tobruk. As forças alemãs a leste de Tobruk avançaram até Solun. Naquele momento, a 15ª Divisão Panzer havia chegado em sua totalidade no teatro de operações. Rommel, que foi promovido a General der Panzertruppe no dia 1º de julho, após Hitler ter ordenado em 19 de junho, formou o Panzergruppe Afrika. Na época, o Panzergruppe Afrika era composto pela 15ª Divisão Panzer e a 21ª Divisão Panzer. Já em julho, os alemães também identificaram através de reconhecimento aéreo que o inimigo estava ficando cada vez mais forte. Os relatórios de agosto apenas confirmaram a concentração. No final de agosto, a Luftwaffe reportou a descoberta de 4 grandes depósitos de suprimentos na frente das linhas alemãs. Mais tarde, na noite de 18 de novembro de 1941, ocorreu um ataque ao QG do Panzergruppe Afrika, com a intenção de matar Rommel, terminando com a morte dos invasores, como o Major Geoffrey Keyes, que foi morto acidentalmente por um de seus homens, e morreram ainda 2 oficiais e 2 soldados alemães. Todos estes mortos, inclusive o Major Keyes, foram enterrados com honras militares. O que os britânicos não sabiam era que o edifício havia servido apenas temporariamente como quartel-general de Rommel, enquanto o novo Panzergruppe Afrika estava sendo estabelecido. Rommel realmente esteve lá apenas em agosto de 1941. Esta ação era o início de uma grande ofensiva aliada que já havia sido detectada na metade de outubro, quando se percebeu a grande movimentação de tropas no Egito. Esta ofensiva fez os britânicos atacaram o flanco sul. Estas eram tropas do 8º Exército Britânico que tinham como objetivo destruir as forças alemãs, italianas, libertar Tobruk e avançar para ocupar a Tripolitânia. A vantagem britânica era bem evidente. Contava com 724 tanques e 1.100 aeronaves, enquanto Rommel tinha à disposição 414 blindados, dos quais 154 eram italianos e 50 estavam em manutenção, e tinha 120 aeronaves alemãs, em torno de 200 italianas à disposição. Por estas ações, Rommel decidiu não continuar com o ataque a Tobruk e concentrou as atenções na parte norte, onde as forças britânicas avançaram por Gabr Saleh. Esta ofensiva forçou Rommel a recuar pela primeira vez na vida. O general Bernard Montgomery recebeu ordens para fazer uma ofensiva final em 25 de novembro. Rommel
ciente de que a iniciativa britânica estava se aproximando do fim, decidiu realizar uma ofensiva final para prender os britânicos, especialmente em torno da cidade de Belhamed. Durante os próximos dias, o ritmo da batalha diminuiu, enquanto as forças se reagruparam e se prepararam para os próximos combates. A superioridade aérea e o controle de suprimentos foram disputados, e as forças em ambos os lados enfrentaram um desgaste contínuo. A luta pelo deserto continuava a ser uma batalha de desgaste, com vitórias e derrotas sendo anotadas em ambos os lados. Rommel enviou uma mensagem de rádio ao quartel-general do Führer em 2 de dezembro, dizendo o seguinte: em combates ininterruptos e intensos de 18 de novembro a 1 de dezembro de 1941, 814 tanques e carros blindados inimigos foram destruídos e 127 aeronaves abatidas. A grande quantidade de espólios de guerra em armas, munições e aeronaves ainda não pode ser estimada. O número de prisioneiros excede 9.000, incluindo 3 generais. No entanto, a pressão exercida pelas forças do inimigo era tão forte que Rommel decidiu, em 16 de dezembro, abandonar a linha Gazala e recuar ainda mais. Parecia que Rommel estava a caminho de um fim. O general Kesselring implorou a Rommel que não se retirasse. Eles se encontraram. Em discussões difíceis, Rommel conseguiu convencer que a retirada de Gazala para Mekili era necessária. Quando o reconhecimento aéreo informou sobre o avanço de fortes colunas britânicas ao longo do flanco sul, Rommel emitiu ordens para recuar ainda mais para o oeste. Com ele estavam Kesselring e os generais italianos Bastico e Gambara. Eles exigiram que Rommel revogasse sua ordem de retirada, alegando que a perda de Cirenaica terá consequências políticas terríveis para o Duce. Não podemos abrir mão do aeroporto em Derna, comentou Kesselring. Rommel responde: nada muda. Minhas ordens foram emitidas e já parcialmente executadas. Se não quisermos sacrificar todo o Panzergruppe ao inimigo, então a única coisa possível para nós é lutar pelo caminho de volta durante a noite, através do inimigo, que já está atrás de nós. Estou diante da questão: ficar aqui, onde o Panzergruppe e eu seremos mortos, e a Cirenaica e Tripolitânia serão perdidas, ou iniciar uma retirada esta noite, lutar pelo caminho através da Cirenaica e alcançar a área ao redor de Agedabia, e pelo menos manter Tripolitânia. A última opção é a única decisão possível para mim. As divisões britânicas que haviam atacado frontalmente recuaram para o nordeste. Rommel aproveitou a oportunidade para retirar suas forças de maneira ordenada e disciplinada para as posições em Marsa El Brega, após o Ano Novo ser celebrado em Agedabia. Pela primeira vez no deserto, o hino nacional alemão pôde ser ouvido sendo cantado de posição a posição. No dia 12 de janeiro de 1942, o Panzergruppe África e as formações italianas estavam prontos para conduzir a defesa de suas posições em Marsa El Brega. Os defensores alemães no Halfaya Pass continuaram a resistir sob o comando do Major Bach. Após a tomada de uma parte de Solum pelos britânicos, a água potável começou a escassear além das rações. Rommel estava ciente da situação precária e ordenou que os Ju-52 realizassem o abastecimento. Na segunda noite, os aviões foram abatidos e considerou-se perigoso tentar o suprimento aéreo novamente. Em meados de janeiro, o general de Georges retirou o resto de sua divisão Savona das posições ocidentais, onde a bateria de artilharia de Major Pardy ainda estava ajudando os alemães. O Major Bach enviou um emissário aos sul-africanos, que aceitaram a rendição dos alemães em condições honoráveis. Em 17 de janeiro, os últimos defensores do Pass formaram-se para se render. A última fortaleza do eixo a leste de Marsa El Brega havia caído. Em 5 de janeiro de 1942, um comboio germano-italiano chegou a Trípoli. Entre os numerosos itens logísticos trazidos estavam 50 tanques e 20 carros blindados de transporte, bem como 75 caminhões e combustível.
A presença das divisões blindadas foi cuidadosamente planejada para a preparação de uma nova defesa em torno de Tobruk. O abastecimento foi essencial para a continuidade da defesa. Os soldados estavam em péssimas condições, lutando sem a assistência das divisões blindadas e sofrendo com a falta de munições, água e alimentos. As provisões eram extremamente escassas para um exército que lutava no deserto. As reservas do eixo estavam em perigo de serem completamente eliminadas. As forças blindadas britânicas eram muito mais poderosas, e a forma como Rommel conseguiu evitar a destruição completa é uma das maiores conquistas de sua carreira. Rommel, ciente da iminente ofensiva britânica, decidiu reorganizar suas forças. A resistência em Marsa el Brega foi a base para essa nova linha de defesa, que foi estendida ao longo da costa. Os britânicos estavam determinados a capturar Tobruk e seguir em frente, mas enfrentavam dificuldades operacionais devido ao ambiente desértico e à necessidade de abastecimento constante. Em 21 de janeiro de 1942, Rommel estava se preparando para a defesa final ao redor de Tobruk. Ele havia concentrado suas forças e ajustado suas posições para resistir ao ataque iminente. Com o 8º Exército Britânico se aproximando e a pressão aumentando, a luta pela manutenção da posição no deserto continuou com grande intensidade, enquanto Rommel tentava evitar a destruição total de suas forças. O Kampfgruppe Marx, que recebeu ordens em 24 de janeiro para avançar sobre Missus em uma manobra de flanco a partir do oeste, enquanto o Afrika Korps e os italianos atacariam pelo leste, partiu em 25 de janeiro para conduzir esse ataque. Rommel, que havia acabado de ser promovido a Generaloberst, apareceu no local do grupo de batalha enquanto estava se deslocando e deu a Marx um típico conselho de Rommel. Pegue suas forças mais rápidas e vá para Missus. Quando o inimigo sair para acabar com você, recue e atraia os tanques britânicos para os flak e os canhões antitanque que estamos estabelecendo atrás de você. Isso era típico de Rommel. O Kampfgruppe de Marx partiram em direção a Missus. O inimigo começou a registrar seus tiros sobre os homens de Marx. Quando Marx deu a ordem para dar meia volta fora de Missus, os defensores ingleses em Missus começaram a perseguir. Os tanques e carros blindados inimigos dispararam enquanto se moviam. O grupo de batalha recuou através dos canhões Flak 88. Quando o inimigo havia se aproximado dentro do alcance efetivo, os Flak e os canhões antitanque abriram fogo. 7 tanques ingleses estavam em chamas. Os restantes se viraram, embora alguns tenham sido pegos pelo Flak de longo alcance enquanto tentavam escapar. Rommel ordenou: "Sigam-nos! Atacam-os!" O Kampfgruppe então avançou rapidamente. Atravessou as posições parcialmente defendidas do inimigo e chegou a Missus exatamente quando os britânicos incendiavam os tanques de combustível e espessas nuvens de fumaça se levantavam no céu. Missus foi tomada. Apesar da perda do combustível, grandes depósitos de suprimentos foram capturados. Mais de 600 veículos, 127 canhões e uma grande quantidade de outros veículos foram capturados. Na instalação de manutenção em Missus, 50 tanques ingleses foram capturados intactos. No rádio do Cairo, no dia seguinte, ouviu-se: "General Rommel, um patife entre os generais modernos, tirou mais um truque de seu chapéu." Em 30 de janeiro, o Kampfgruppe Marx tomou Bars e Tokra. Toda a Cirenaica estava nas mãos das forças do eixo. Rommel havia levado 17 dias para recuperar tudo o que havia perdido em uma retirada longa e lenta. Naqueles dias,
Rommel havia visitado quase todas as suas formações que estavam na linha de frente. Depois que a primeira divisão blindada britânica foi efetivamente destruída, ele fez uma viagem pelo campo de batalha em um Fiesler's Torch para ter uma visão geral. Ele foi saudado por pesados tiros antiaéreos durante o voo. Fragmentos perfuraram a pele fina do pequeno avião utilitário. Rommel manteve a calma e até deu ao piloto conselhos sobre como evitar melhor os tiros antiaéreos. O 5º Exército Panzer estabeleceu suas posições diante da linha Gazala britânica. Precisava de uma pausa operacional para descansar e reabastecer suas fileiras antes de continuar a ofensiva. Em 15 de fevereiro, Rommel e Westphal voaram para Roma para informar Mussolini. De lá, voaram para Rastenburg, onde também informaram Hitler. Mas Hitler não estava interessado na África. O primeiro inverno no leste havia golpeado duramente o exército alemão. Sua decepção com o fato de que o colosso da União Soviética não havia caído era grande demais. Rommel pediu mais divisões. 6 divisões motorizadas alemãs, incluindo 3 divisões blindadas. E varremos o inimigo do continente africano. Hitler evitou responder ao pedido. Rommel então pediu que Malta fosse removida da equação para que a maior ameaça à rota de suprimentos germano-italiana pudesse ser eliminada. Hitler também evitou responder a essa questão. Westphal, que teve uma audiência com Jodl em 18 de fevereiro, descobriu que todos os olhos estavam fixos na União Soviética, no alto comando das Forças Armadas também. A África havia se tornado um teatro secundário da guerra, uma vez que a guerra contra a União Soviética havia chegado a um ponto decisivo e o inimigo ainda não mostrava sinais de ser eliminado. Rommel então tentou conquistar o Duce. Ele propôs a tomada de Malta e outra ofensiva, com o objetivo principal de tomar Tobruk. Embora Mussolini tenha ouvido atentamente, o ditador italiano estava, no final, impotente para influenciar Hitler a tomar alguma decisão. O Afrika Korps e os italianos continuaram avançando, paralelamente à linha Gazala. A 21ª Divisão Panzer chegou a Akroma em 28 de maio e estava na Via Balbia com seus veículos de frente. Logo, patrulhas estavam na costa do Mediterrâneo. Em 29 de maio, começou a se desenvolver uma situação de crise para os alemães. Bir Hashem, o posto avançado mais ao sul das defesas britânicas, que estava ocupado por 4.000 franceses livres, sob o comando do general Pierre Koenig, não havia caído. Pior ainda, tanques da 1ª Divisão Blindada estavam se aproximando dele pelo leste. As forças alemãs a leste da linha Gazala estavam sendo ameaçadas de cerco. Nehring, assim como Gause, Bayerlein e Westphal, recomendaram que as forças do eixo se voltassem para o oeste, rompendo as linhas britânicas e reestabelecendo suas linhas de comunicação. As forças a leste da linha Gazala estavam ficando sem água e combustível. Até os feridos não podiam ser evacuados. A situação só parecia piorar nos dias seguintes. Rommel concordou e decidiu tentar virar para o oeste através de uma brecha na linha de Gazala, que ainda não havia sido reconhecida. Rommel estava em contato próximo com o 15º Exército Italiano, que também estava lutando contra a linha Gazala e seu grande campo de minas. Sua primeira tarefa foi tentar alcançar um avanço contínuo na linha Gazala. O 15º Exército estava começando a ganhar vantagem. Uma linha de defensores britânicos estava se movendo de volta para o leste. Rommel se aproveitou da oportunidade. Enquanto os britânicos recuavam, eles encontraram um caminho em torno da linha Gazala. A luta continuava no fronte de Bir Hakeim, mas o caminho de recuo foi rapidamente explorado. Mais tarde, o posto avançado foi finalmente cercado. Rommel enviou uma mensagem a Londres dizendo de maneira sarcástica: "A atmosfera está boa aqui.
A situação está sendo avaliada de forma calma e decisiva. O moral das tropas está bom. As intenções inimigas aparentemente não foram de acordo com o plano. O primeiro-ministro Winston Churchill respondeu: "Eu louvo sua decisão de lutar. Seu sucesso depende não apenas de suas armas, mas também de sua força de vontade. Que Deus abençoe todos vocês." Em 13 de junho, a luta ao longo da linha de Gazala chegou ao fim. A Brigada de Guardas 201 teve que recuar do Knightsbridge, o núcleo da linha de defesa britânica. Os elementos blindados que haviam sido anexados à brigada sofreram perdas adicionais durante a retirada. Rommel e o Panzer Armee África eram os senhores do campo de batalha. Só restava uma coisa, Tobruk. Na mesma manhã, Rommel entrou em Tobruk com seu Estado-Maior. Em 24 horas, Tobruk havia caído. Os alemães capturaram 45.000 prisioneiros no total, mais de 1.000 tanques e quase 400 peças de artilharia capturadas ou destruídas. O caminho para o Egito estava aberto para as divisões do Afrika Korps. Rommel foi promovido a General Field Marshal após a queda de Tobruk. Estava determinado a explorar sua vitória. Rommel preparou seu exército para avançar através de El Fahad até o Cairo. As divisões do Afrika Korps avançaram em terreno difícil durante uma tempestade de areia, mas os esforços foram dificultados pela forte resistência britânica e falta de combustível. Rommel enfrentou grandes desafios com uma linha de defesa britânica bem posicionada. Rommel decidiu atacar o setor sul das posições britânicas, mas enfrentou um inimigo bem preparado. O ataque a Alam el-Halfa, planejado para o final de agosto, foi frustrado por um campo de minas bem defendido e um contra-ataque britânico. O ataque começou em 30 de agosto, mas a falta de combustível e a resistência britânica resultaram em um retrocesso alemão. Em setembro trouxe um avanço limitado, mas as divisões italianas e alemãs ficaram atoladas. Rommel recuou para posições defensivas. Os alemães sofreram perdas significativas e não conseguiram receber o combustível prometido. Em 3 de setembro, o Afrika Korps se retirou para posições defensivas ao longo da costa e no sul. A Batalha de Alam el-Halfa marcou um ponto de virada na Guerra do Deserto. Rommel, sem superioridade aérea e com suprimentos críticos, perdeu a capacidade de manter uma ofensiva eficaz. Após 18 meses na África, Rommel retornou à Alemanha para tratamento médico. O substituto temporário de Rommel foi o general Cavalerie Stumme. Ele foi a um posto de comando. Ao chegar na Colina 28, foram atacados por armas antitanque e metralhadoras inimigas. Stumme sofreu um ataque cardíaco e morreu no local. Rommel foi imediatamente chamado de seu local de licença por Kesselring. Hitler ligou 2 vezes, a segunda pedindo que Rommel voasse imediatamente para a África. Rommel estava bem preparado para a eventualidade. Rommel concentrou todas as suas forças móveis, com exceção da 21ª Divisão Panzer. Ele queria contra-atacar com um ataque duro. Quando Rommel descobriu através de interceptações de rádio que o general britânico Montgomery estava movendo todas as suas principais forças para o norte, Rommel também deslocou a 21ª Divisão para o norte. Ele também fez com que metade da artilharia se deslocasse para o norte. Como resultado de seus reflexos rápidos, ele conseguiu fechar uma brecha no norte. Na noite sangrenta de 2 de novembro, os britânicos trouxeram uma onda, consistindo em mais de 400 tanques, opondo-se a eles que estavam com 35 tanques operacionais do Afrika Korps, devido ao grande desgaste defensivo e falta de logística. Rommel chegou à conclusão de que precisava se retirar. O Panzer Armee África havia sido severamente espancada e cada dia de resistência poderia levar à sua completa destruição. Então, no dia 3 de novembro, o marechal de campo, tão acostumado às vitórias, dando-se conta de que não havia mais sentido em prosseguir na luta,
começa o processo de retirada do seu exército até uma outra linha em Daba, 90 quilômetros a oeste. Envia à Alemanha o tenente Dr. Berndt, pedindo-lhe que esclarecesse a real situação ao Führer e obtivesse sua permissão para retirar-se da linha de El Alamein. No entanto, para a sua incredulidade, o Führer interviu pessoalmente pela primeira vez na campanha africana, se nega a admitir tal possibilidade, numa posição que se tornaria característica sua, e ordena Rommel a defender as linhas até a morte, com o torpe argumento que não seria a primeira vez na história da guerra que maiores batalhões cederiam ante a força de vontade. A batalha estava perdida. O ataque Supercharge de Montgomery havia obtido um sucesso decisivo, marcando a derrota dos alemães na famosa Batalha de El Alamein. O Marechal Kesselring, detido em Creta por falhas mecânicas em sua aeronave, chega ao norte da África em 4 de novembro e, segundo ele próprio, imediatamente chancela a retirada, recusando-se a cumprir a ordem de Hitler, que classificava como loucura. A retirada era agora a única manobra que poderia salvar o exército alemão na África da extinção. No dia 4 de novembro, a torrente britânica irrompeu de vez. Não havia nada mais que as forças despedaçadas do eixo pudessem fazer. Rommel não podia mais ver a carnificina e ordenou a retirada, com ou sem a permissão do Führer. Para piorar o desgosto que sentia pelo alto comando, algumas horas depois vinha a permissão para o desengajamento das suas forças. Já então sabia que os americanos haviam desembarcado em massa na Tunísia, para onde se dirigia. Rommel lamentou amargamente não ter descumprido a ordem de Hitler 24 horas antes, quando poderia ter salvado muito mais de seus homens e equipamentos. A situação agora era extremamente crítica para ele. Com forças inglesas agora por toda a parte ao seu redor, via-se no sério risco de ser totalmente cercado. Neste dia, Montgomery perdeu uma chance de destruir de vez o Afrika Korps. Ao invés disso, ordenou uma manobra de ambição limitada, mandando suas forças para ocuparem a costa em Gazala. Com isso, foi possível aos alemães empreender uma retirada quase impensável, com a 90ª Divisão Leve África destacando-se na luta na retaguarda para garantir a evacuação do grosso das tropas. O que se seguiu só pode ser classificado como um dos maiores feitos militares de toda a guerra, constituindo um notável exemplo da disciplina dos homens do Afrika Korps. Rommel, quase sem combustível, vendo-se obrigado a todo momento a abandonar veículos e rebocar muitos deles. E tendo todos os seus planos nas mãos de Montgomery, conseguiu levar os restos do Panzer Armee, razoavelmente intactos, por mais de 1000 quilômetros, passando por Matruh, El Agheila, Tobruk, que haviam conquistado com tanto sangue até Trípoli, onde havia começado a sua jornada africana, evitando ser cercado pelo deserto e aniquilado ou capturado, com a chegada do 5º Exército Panzer, no comando do general Hans-Jürgen von Arnim. Essa formação contava com tropas descansadas e equipamentos novos, incluindo um batalhão dos magníficos tanques Tiger. Os veteranos do Afrika Korps pensavam com desolação que uma fração dessa força poderia tê-los levado ao Suez alguns meses antes, com os britânicos desequilibrados. Agora, tudo o que poderiam fazer era agarrar-se ao solo africano por mais alguns meses. O general Bernard Montgomery, pela sua atuação em El Alamein, foi elevado à nobreza, recebendo o título de Visconde Montgomery de Alamein. Continuaria a ser o principal comandante de forças terrestres britânicas e aliadas por toda a guerra. O resultado de El Alamein foi decisivo. Em 3 meses, o 8º Exército Britânico avançou 2.000 milhas, capturando cerca de 60.000 alemães e italianos e perdendo somente 15.000. Trípoli, a cidade mais importante para o eixo no norte da África, foi capturada, e Montgomery seguiu para a Tunísia.
Enquanto os americanos foram derrotados em Sidi Bouzid e Kasserine Pass, Montgomery infligiu outra derrota decisiva em Rommel, na Batalha de Medellín. E agora, por definitivo, Rommel viu que o norte da África seria impossível de segurar e voltou para a Alemanha. Neste período, Montgomery continuou avançando e quebrou a linha de Mareth, forçando os alemães a saírem de várias posições do fronte próximas ao corpo de exército americano. O final da campanha na Tunísia se deu ao Montgomery entregar duas de suas divisões, a 7ª Blindada e a 4ª Indiana, ao general Alexander, pois como ele estava a oeste da Tunísia e não ao sul como Montgomery, já que Monte veio de Trípoli e não de Casablanca por resultado da Operação Tocha, seria mais fácil de capturar Tunis. As duas divisões cumpriram os seus objetivos, capturando Tunis, e logo o fronte inteiro se desfez. Cerca de 500.000 tropas do eixo, inclusive 8.000 aviões e 2.500 tanques, foram perdidos durante a campanha inteira, sendo a rendição final na Tunísia de 200.000 alemães e o mesmo número de italianos. Chegamos ao fim desta jornada, pelas batalhas do norte da África. Esperamos que as narrativas e análises oferecidas tenham proporcionado uma compreensão mais profunda dos eventos e das estratégias envolvidas. Agradecemos sinceramente por sua companhia e por ter nos acompanhado nesta exploração. Até a próxima jornada, onde continuaremos a desvendar os momentos decisivos da história.